noite, saudações rubro-negras, são 23 horas e 30 minutos, fim de jogo no Maracanã, Flamengo Internacional, o primeiro jogo das oitavas de final. Flamengo precisava vencer e fazer um bom placar para poder enfrentar o Inter no jogo de volta mais tranquilo lá em Porto Alegre. O Filipe Luís tem em mãos um grande time, um grande elenco e trouxe para campo o que o Flamengo tem de melhor praticamente. E o Flamengo ainda conta com um banco estrelado, um banco recheado de craques. Nação, antes de comentar sobre o jogo aqui, trago para vocês uma notícia rapidinha sobre o Lucas Paquetá. O sonho da nação rubro-negra vai ter que esperar mais um pouquinho, porque o Newcastle da Inglaterra tenta tirar o meia do West Ham e pode fazer uma proposta até o final dessa janela. A janela vai acabar dia 1º de setembro. Ele tem contrato até 2027. Recentemente ele foi inocentado no caso de apostas esportivas. Então, praticamente o sonho da nação vai ter que ser adiado por mais um tempinho. Agora sim, nação, vamos para o jogo Flamengo Internacional nos duelos mais esperados das oitavas da Libertadores, um dos jogos mais comentados, mais disputado. Flamengo começa a repetir o mesmo jogo em 2019, Em 2019 o Flamengo recebeu o Inter no Maracanã, venceu por 2-0, foi para Porto Alegre, lá terminou 1-1, o jogo empatado e o Flamengo ficou com a vaga. E hoje começou a disputa pelas quartas de final. A bola rola, nação, e eu, assim, logo de cara, não gostei muito da escalação de Filipe Luís. Porque, na minha opinião, o Pedro tem que sair jogando, Pedro tem que ficar ali na pequena área, é um jogador de pequena área, é um jogador goleador. E aí, ele deixou o Pedro no banco, pô. O Maracanã é completamente lotado. Parabéns à torcida do Flamengo pelo grande mosaico lindo, maravilhoso. Isso é viver Flamengo, isso é sentir Flamengo, isso é ser Flamengo. É sentir toda essa atmosfera vindo do Maracanã, que nos move, que nos carrega para dentro da arquibancada do Maracanã, para vivermos esse amor sem limite, sem barreira pelo Flamengo. Os torcedores do Flamengo são os maiores, são os melhores. É tanta paixão que não tem idade, não tem cor, não tem raça. Todos movidos por um único amor, o Flamengo. Esse clube, essa nação de torcedores que são movidos pelo mesmo amor, pelo mesmo motivo. Na vitória ou na derrota, na alegria ou na dor. O nosso amor por ti só aumenta, Mengão. E aí, nação, vamos para o jogo. No primeiro lance lá do jogo, Samuel Lino já sofre uma falta pelo ex-jogador do Flamengo, Thiago Maia. Luiz Araújo foi para a cobrança, uma grande equipe do Flamengo, mas essa equipe ainda não convenceu de fato o seu torcedor, não. É muita gente chegando, muita gente saindo do Flamengo e ainda não vimos esse elenco ganhar no coletivo. Porque o Flamengo tem vencido nos últimos jogos do Brasileirão na pura força. É muito talento jogando junto, muito craque jogando junto. Aí pressiona até fazer o gol. E também o Flamengo deixa o adversário jogar. Então, com esse elenco, tivemos também a eliminação da Copa do Brasil. E o Flamengo é líder do Brasileirão. E agora, nação, vem o meu pós-jogo, minha análise do que aconteceu no jogo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, Filipe Luís sofreu muitas indecisões antes de escalar esse time para a partida contra o Internacional na noite de hoje. E na minha opinião, uma escalação muito mal feita pelo Filipe Luís, porque Filipe Luís não precisava ter escalado 4 atacantes de velocidade logo no início do jogo. Ele podia ter colocado Pedro ali na pequena área e 2 pontas ali de velocidade. Poderia ter colocado Samuel ali no lugar do Arrascaeta ou ainda ter deixado ele no banco. E aí ter substituído ao longo da partida os restos dos jogadores. Mas aí, o Filipe Luís não tem qualidade para ser técnico do Flamengo. A qualidade de Filipe Luís é isso daqui. Qualidade do elenco do Flamengo é isso daqui. Aí, o que acontece? O Filipe Luís não tem poder de decisão para escalar esse time do Flamengo. O Filipe Luís quer inventar em moda. Era só ter jogado feijãozinho com arroz. O Flamengo quase tomou empate no segundo tempo. O Plata vem mal a vários jogos. E aí, o que eu falei ali no começo do vídeo. Filipe Luís coloca 4 jogadores de velocidade logo no início do jogo. Era só ter botado 2 e o Pedro. O Pedro tem que ser titular nessa equipe do Flamengo. Plata é banco urgente. Plata vem mal a vários jogos. E o Filipe Luís continua insistindo nesse cara. Só tirou ele porque ele estava se arrastando em campo.
Então era só o Filipe Luís ter jogado feijãozinho com arroz e o Flamengo teria feito um bom jogo. Mas o Flamengo foi muito mal no segundo tempo, quase tomou empate. E aí, nesse tomou empate, consequentemente ia tomar virada também. O Flamengo no começo do jogo foi muito bem marcado pelo Internacional. O Internacional não dava espaço. E é que não disse, né? Arrascaeta e o Pedro tinham que estar em campo. Porque o Lino, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Plata são homens de movimentação. Eles precisam receber a bola. Mas o Arrascaeta estava suspenso. Então ele deveria ter botado Jorginho ou o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. E o Pedro na pequena área. Faz um feijãozinho com arroz. Não precisa inventar em moda. Ele colocou 4 jogadores de velocidade, mas a bola não chegava no ataque do Flamengo. Era um Flamengo superior, Flamengo que tinha conseguido uma definição numa boa jogada e um belo chute de Luiz Araújo, onde resultou em uma boa defesa do goleiro do Internacional. Era um Flamengo dominante, mas que faltava o cérebro do time. O Internacional que tinha de bom era sua marcação. E o que o Roger Machado fez? Escalou uma equipe totalmente defensiva. Se souber uma chance, vamos lá fazer o gol. Se não souber, vamos levar a decisão para Porto Alegre. Agora, não tem mais prorrogação nos jogos da Libertadores, somente na final. É fim de jogo e vai para os pênaltis. E aí vamos ter contra o Internacional também 3 jogos semelhantes aos jogos da eliminação contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Domingo vamos ter pelo Brasileirão, Flamengo Internacional lá no Beira-Rio. E quarta-feira, grande decisão também lá em Porto Alegre. Já tínhamos 21 minutos do primeiro tempo, o jogo deu uma esfriada. Aos 23, estava o jogo do jeito que o Internacional queria, o Flamengo não conseguia criar uma jogada sequer. O Flamengo tentava um ataque mais rápido, um lançamento mais em profundidade, para surpreender a defesa do Inter, mas não conseguia tanto. E o Emerson Royal, gente, o que falar desse cara? O cara chegou ontem, já se machucou e não mostrou futebol nenhum até agora. O Flamengo fez 1-0 na cabeçada de Bruno Henrique, um belo gol por sinal, cobrança de escanteio feita pelo Luiz Araújo. O Flamengo abre o placar aos 28 minutos. Toda jogada nasceu dos pés de Samuel Lino. Ele limpou 1, limpou 2, limpou 3, tocou para o Bruno Henrique ganhou o escanteio. Luiz Araújo cobrou o escanteio, Bruno Henrique deu uma bela cabeceada, 1-0 Mengão. O Internacional tem um bom elenco e uma forte marcação, mas mesmo assim não conseguiu parar o Flamengo no primeiro tempo. E aí após o gol, o Internacional veio para o jogo, fez um bom ataque, mas o Flamengo acabou tirando a bola. Aí o Inter marcou mal o Bruno Henrique no lance do gol, né? Largar jogador do Flamengo sem marcação, principalmente em bola parada, é fatal. E isso não funciona. O Internacional estava muito na defesa. Jogo assim não funciona. Aos 102 minutos o Plata define bem pro gol. Mas o goleiro do Internacional de novo saiu bem do gol. E aí o Flamengo mudou o sistema de jogo. Vocês notaram isso, né? Deu para notar que o Flamengo passou a jogar mais sem jogar um pouco mais sério, sem aquela quantidade de toques ali na defesa. E o Flamengo tocava tanta bola nessa meia defesa do Internacional como se fosse futsal. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Filipe Luís não está tendo poder de decisão para escalar esse time do Flamengo. É só jogar o feijãozinho com arroz. Pela atuação que o Cebolinha demonstrou na noite de hoje, Cebolinha está pedindo passagem no time titular do Flamengo. Cebolinha tem muita experiência com o Libertadores, chegou a ser campeão com o Grêmio lá em 2017. O Plata tem que ser banco urgente, Plata não vem jogando nada há vários jogos. Se for pra botar Plata, eu sou muito mais garoto Alacian. Joga muito melhor que o Plata, 1000 vezes melhor, isso não tem nem discussão. Tem o Alacian, tem Cebolinha, é um banco recheado de qualidade. O Filipe Luís sempre insiste no Plata. Então o Filipe Luís não está tendo poder de decisão, não está sabendo escalar o time do Flamengo. Não adianta o Flamengo ter ali um elenco poderosíssimo se tem um treinador que tem nada. Um treinador que não sabe escalar todo esse time do Flamengo. Então essa dor de cabeça que o Filipe Luís tem a cada jogo do Flamengo para escalar esse time é a dor de cabeça que qualquer técnico da Série A queria ter. Então agora o Flamengo vai para Porto Alegre com um placar, uma vantagem perigosíssima. É uma vantagem 1-0? É uma vantagem 1-0. Mas qualquer bobeira que o Flamengo der ali na defesa, qualquer
entregada pelo Léo Pereira, o Inter empata, vai para os pênaltis. E a torcida do Flamengo vai chorar nos pênaltis. Já aconteceu isso na Copa do Brasil. E a torcida do Flamengo espera que não aconteça isso de novo na Libertadores. A inação continuava ali. O Flamengo perdeu mais uma chance de aumentar o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Foi aquele bate-rebate dentro da pequena área. O Inter acabou tirando a bola. E é o que eu falo. O Flamengo precisa de Pedro. Precisa de definição no ataque. Não adiantava ali o Filipe Luís ter 4 jogadores de velocidade no ataque, não ter um centroavante, não ter um cara ali no meio de campo que criasse jogadas. O Flamengo tinha velocidade, mas a bola não chegava nos atacantes e também quando chegava não tinha o centroavante, não tinha o Pedro ali para definir a jogada. E acabando o primeiro tempo, o Flamengo com maior posse de bola na frente do placar, poderia ter encerrado o segundo tempo, ao menos com 2-0. Mas a marcação do Inter foi muito forte. E aos 42 minutos o Flamengo desperdiçando muitas chances. O Inter, mesmo com uma marcação forte, não estava suportando. Porque não existe esse negócio aí de time que só se defende o jogo todo. Primeiro tempo tivemos até uma boa arbitragem. E é bem assim, na Libertadores, na Sul-Americana, temos uma arbitragem bem diferente da arbitragem que temos no Brasileirão. Primeiro tempo tivemos o amplo domínio do Flamengo no jogo. Na minha visão de jogo, 1-0 foi um placar muito pequeno para o time do Flamengo. O segundo tempo, o Inter veio com um estilo de jogo totalmente diferente, tentando uma reação para um possível empate. O Flamengo voltou fazendo a coisa certa, sem tocar muita bola, chega na intermediária, clareou, chuta. No segundo tempo, tivemos novamente o Flamengo um pouquinho com mais de posse de bola, mas um Inter totalmente diferente, um Internacional tentando buscar empate a qualquer custo e o Flamengo recuado. Todo o segundo tempo do Flamengo está sendo assim, por sinal. O Flamengo acaba baixando as linhas e acaba permitindo o adversário vir para o jogo. É hora do Filipe Luís mexer, tirar o Plata, botar o Cebolinha, botar o Pedro. Tínhamos 10 minutos de jogo e eu vinha comentando que 1-0 é muito pouco para ir até Porto Alegre. É uma quantidade de passes errados do Flamengo. E aí fica a pergunta, né? O que acontece com esse time do Flamengo no segundo tempo? É a pressão do Inter. Tínhamos o Flamengo totalmente recuado, sofrendo por Internacional, diante de mais de 68 mil pessoas. Do jeito que estava ali o desenrolar do jogo, o Internacional ia empatar a qualquer momento. Aos 10 minutos a defesa do Flamengo começou a falhar já. O Internacional quase empata. Um Flamengo irreconhecível no segundo tempo. Segundo tempo só deu o Internacional. O Inter subiu as linhas, adiantou a marcação. O Flamengo queria sair no contra-ataque, mas não aceitava um passe de bola. E o Plata de tirar chapéu, né, nação? Na minha opinião, o Plata foi disparado o pior em campo. Tem que ser banco urgente. Se o Flamengo não está com a mesma qualidade do adversário, é hora de trocar. Olha o banco que o Flamengo tem, é para isso que tem técnico. O técnico tem que enxergar o jogo. O que falta nesse time do Flamengo é o Arrascaeta. E que falta que ele faz nesse time? Aos 20 minutos, nenhuma substituição de Filipe Luís. Pedro devia estar em campo, Cebolinha já devia estar em campo, o Wallace devia estar em campo. Segundo tempo era Bruno Henrique mal, o Plata muito mal, uma enormidade de passes errados e um Flamengo de um tempo só. Amigos do canal Mundo do Flamengo, eu chamo mais uma vez a atenção do presidente BAP. Filipe Luís não é técnico para esse elenco do Flamengo. O BAP tem que começar a assistir os jogos do Flamengo. Filipe Luís não tem poder de decisão. Filipe Luís não sabe escalar o time do Flamengo. Os melhores jogadores do banco, os piores jogadores em campo e vice-versa. Filipe Luís, ele tem que aprender a jogar o feijãozinho com arroz. Deixa a lasanha para outro dia, deixa a picanha para outro dia. Foca ali no jogo, feijãozinho com arroz, se der um ovinho. Deixa ali para outro dia as outras coisas. Tem que jogar a simplicidade, tem que jogar o feijão com arroz. Mistura ali, joga, ganha o jogo. O importante é você ganhar o jogo. Porque lá no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, vai ser outro jogo. Vai ser completamente diferente do que foi no Maracanã. O Flamengo devia ter aproveitado, fazer um bom placar, ter uma boa vantagem para o próximo jogo. Aliás, 1-0 saiu bem barato para o Flamengo contra o Internacional. Filipe Luís demorou muito para substituir nesse time do Flamengo e é o que eu disse. O que está faltando é a diretoria entrar no
jogo. A diretoria assistiu o jogo. Filipe Luís tira Plata e Samuel Lino, bota Carrascal e Cebolinha. Depois das substituições, o Flamengo deu uma melhoradinha. Subiu mais as linhas, conseguiu equilibrar mais o jogo. Só que o Filipe Luís, ele demorou muito para substituir. O Flamengo tem um banco cheio de craques. Devia ter voltado para o segundo tempo com as substituições. Aí, o Flamengo equilibra um pouco o jogo, mas a chance de gol, nenhuma. O Internacional ainda é melhor. Filipe Luís chamou Pedro e Everton Araújo. Flamengo 1-0, placar muito magrinho. Flamengo pode ser desclassificado na próxima quarta-feira? Pode ser desclassificado na próxima quarta-feira. Flamengo pode se classificar? Pode também. O improvável pode acontecer. Basta um erro do Léo Pereira, basta um erro da defesa atrapalhada do Flamengo e tchau para a vaga da Libertadores. E o que está tendo com o Filipe Luís vai ser um jogo muito difícil em Porto Alegre. Que é muito difícil você jogar lá. O Flamengo vai para lá com essa vantagem, mas é um placar bem apertado. O Roger Machado mexeu no time aos 40 minutos para tentar um empate com o Internacional. O Roger, ele foi corajoso, na minha opinião. O Flamengo entrou com as linhas mais baixas, o Internacional quase empatou. Aí o Filipe Luís mexeu tarde, na minha opinião. O Flamengo equilibrou um pouco o jogo. A entrada do Cebolinha e do Carrascal deu uma vida nova ao time do Flamengo, deu mais intensidade. O Cebolinha tem que jogar Libertadores, tem que ser titular. Ele tem experiência com Libertadores, foi campeão com o Grêmio lá em 2017. Precisa ser titular nesse time do Flamengo. Tinha que ter dado chance também pro garoto Lacian. Merece uma chance e joga muito melhor que o Plata. Amigos do canal Mundo do Flamengo, por que saiu barato pro Flamengo com essa vitória magrinha de 1-0 diante do Internacional? Porque o Flamengo ganhou, mas poderia ter saído do Maracanã hoje diante de mais de 68 mil pessoas com empate com a equipe do Internacional. E lá no Beira-Rio vai ser um jogo bem mais difícil, e direi bem mais difícil que foi contra o jogo contra o Galo, onde o Flamengo chegou a vencer por 1-0 foi para os pênaltis. Então, se for para os pênaltis quarta-feira, 9h30 da noite, a torcida do Flamengo vai chorar. Basta um erro do Léo Pereira, basta um erro da defesa desastrosa do Flamengo, e o Flamengo dá tchau, dá adeus para a vaga da Libertadores, muito cedo também. Então o Flamengo tem que apostar em jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. O Lacian, Pedro, Cebolinha, Arrascaeta também estava suspenso, mas vai estar à disposição do Filipe Luís no próximo jogo. Filipe Luís insiste muito nesse Plata. Então é o que eu disse, Filipe Luís, não adianta ter esse elenco recheado de craques e estrelas se ele bota ali os piorzinhos para jogar, como é o caso do Plata, Alan, Everton Araújo. É hora do Plata ir pro banco. Então é isso, nação. 1-0, gol de Bruno Henrique. Domingo, o Flamengo enfrenta o Inter pelo Brasileiro. Quarta-feira, sai o classificado para enfrentar o vencedor de Cerro Porteño e Estudiantes. Do mesmo jeito que o Flamengo saiu com uma pequena vantagem diante do Internacional, o Estudiantes também venceu o Cerro Porteño, só que fora de casa por 1-0. Então, próximo jogo, quarta-feira, Internacional e Flamengo e Estudiantes e Cerro Porteño. Mais provável ainda, se não tivesse jogo de volta, seria agora de momento Flamengo e Estudiantes. Mas o Flamengo está com uma vantagem bem pequena para o próximo jogo. Lá, com certeza, vai ser nada fácil o Beira-Rio. Provavelmente vai estar lotado, o Internacional vai vir com tudo, porque está ali no meio da tabela do Brasileiro, foi desclassificado da Copa do Brasil. Praticamente uma das únicas competições que o Inter está tá ali com mais vantagem. Mas enfim, nação, o Flamengo tem que ganhar do Internacional também domingo para continuar na liderança, e tem que fazer um bom jogo quarta-feira contra o Internacional para conseguir a vaga para as quartas de final da Libertadores. Abraço, nação rubro-negra.